Senhor presidente, senador Irajá, senadores, senadoras, no dia 15 de março de 1962, 57 anos atrás, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou ao Congresso norte-americano uma mensagem referente à proteção dos direitos dos consumidores. Essa mensagem, nos anos e décadas seguintes, promoveu uma verdadeira revolução. Hoje, então, comemoramos o Dia do Consumidor, 15 de março. A manifestação do presidente Kennedy colocou a discussão acerca das relações de consumo no centro do debate público e, mais do que isso, fez levantar mundo afora uma irrefreável onda de consagração de novos direitos fundamentais. No Brasil, esses debates históricos desaguaram na publicação da Lei 8.078 de 1990, o nosso famoso CDC, Código de Defesa do Consumidor. Há quase 30 anos, o CDC vem servindo de referência essencial no equacionamento da nem sempre tranquila relação entre quem adquire e quem fornece produtos e serviços no mercado de consumo. Disciplinar essa relação em um país como o nosso, um país que ostenta hoje uma taxa de desocupação de 12%, um país que permite a prática de taxa de juros bancários absolutamente exorbitantes, um país que conta hoje com mais de 30 milhões de pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. Em um país com essas características, disciplinar a contento a relação entre consumidor e fornecedor constitui realmente um desafio e tanto. Senhoras e senhores senadores, nesse cenário de desemprego elevado, de juros incivilizados e de dívida potencialmente impagáveis, a regulamentação dos critérios de cobrança dos débitos originados das relações de consumo assume então uma importância inquestionável. Fazer essas dívidas caberem nos apertados orçamentos domésticos representam para muitas famílias um grande problema. Como se isso não fosse o bastante, têm sido cada vez mais frequentes relatos de dívidas cobradas de forma abusiva, cobradas de forma desrespeitosa, cobradas sem nenhum critério de transparência. São cada vez mais numerosos os relatos de cobranças apresentadas na ausência do devedor, cobrando de familiares, cobrando de colegas de trabalho ou até mesmo de vizinhos. São cada vez mais comuns também relatos de cobranças feitos fora do horário comercial, isso sem falar na falta de identificação e elementos que compõem a dívida, a exemplo de juros, multas, taxas, honorários, custas. Então são recorrentes também relatos de ligações telefônicas sem qualquer forma de registro, bem como ameaças e humilhações das mais diversas. Tudo isso tem feito, infelizmente, letra morta nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que rege a cobrança das dívidas. Quem deve tem direitos, quem deve tem que ser respeitado, quem deve não perde a dignidade. Senhoras e senhores, é por isso que apresentei, agora no início do mês de março, o mês do consumidor, o projeto de lei 1272 de 2019, que estabelece critérios de transparência para a cobrança de dívida dos consumidores. É um projeto sucinto, senhor presidente, um projeto que atualmente aguarda o recebimento de emendas na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, onde tramita em regime terminativo. Eu peço aqui aos nobres colegas que examinem com cuidado, que analisem com atenção o projeto que apresentei e, se for o caso, ofereça à comissão as suas contribuições para que possamos evoluir no que diz respeito à proteção dos direitos do consumidor endividado.
O projeto, em resumo, ele melhora a transparência dos valores cobrados, ou seja, dá clareza na cobrança, exigindo que você tenha conhecimento do valor originário, qual é o valor da dívida original, qual é a questão do valor das multas, qual é o valor dos juros, das taxas, dos honorários, para que o consumidor saiba o que está sendo cobrado. Então, o objetivo tem esse objetivo. E em todos os casos, seja cobrança impressa, por meio eletrônico, falada, no caso inclusive de ligação telefônica, ela deve ser gravada, identificando inclusive o atendente, o operador, a data e a hora do contato e colocada à disposição do consumidor. Então isso é muito importante para a transparência. E aproveitando, senhor presidente, esse dia do consumidor, essa homenagem que fazemos, inclusive da aprovação nossa do Código de Defesa do Consumidor, quero comunicar que aprovamos também, aqui no plenário, essa semana, o cadastro positivo, que é de suma importância também para nós. Todos conhecem, você tem o Serasa, você tem o SPC, onde identificam os devedores, não é? E muitas vezes impedem, inclusive, de novas compras a prazo. Então aprovamos aqui no plenário o cadastro positivo, porque da mesma forma que há uma exigência para os devedores, nós precisamos também beneficiar aqueles pagadores pontuais. Então o cadastro positivo, ele visa, evidentemente, trabalhar a redução dos juros. Todo mundo sabe que os juros dependem da capacidade de pagamento, mas ele está muito relacionado à questão do risco. Então, no Brasil, nós temos juros, cartão de crédito chegando a 400%, 300% de juros, coisas absurdas, cheque especial, e nós esperamos, e o Banco Central, pelo projeto também, deverá encaminhar a essa casa em 6 meses qual foi o resultado da aprovação desse projeto no sentido da redução das taxas de juros. Evidente que a aprovação do cadastro positivo por si só não é suficiente para diminuir a taxa de juros que nós desejamos, mas é um fator que poderá contribuir com a redução da taxa de juros. No Brasil, onde nós temos uma dívida imensa, onde o Estado deve muito, seja externo, seja interno, e é em função dessa dívida, é em função do déficit do governo, é em função do déficit primário que nós pagamos, o financiamento que temos da nossa dívida, que os juros são nesse nível que nós estamos aqui falando. Mas por quê? Porque o governo praticamente perdeu a capacidade de pagamento. Isso acontece com as pessoas. Quando você não tem nenhuma dívida e tem saldo em banco, às vezes um saldo até razoável, os bancos te oferecem empréstimo. Basta ver, por exemplo, os empréstimos consignados, que normalmente são feitos e descontados em folha de pagamento, os juros são muito menores. Você tem empréstimo consignado a taxa de juros de 2%, 3%. Por quê? Porque o risco é muito pequeno, porque ele tem a garantia do desconto em folha. Agora, quando você empresta para alguém e você não sabe, ou tem pouco conhecimento da capacidade de pagamento, o juro aumenta em função do risco. Então hoje, emprestar recurso para o governo, por mais que saibamos que o governo sempre busca alternativas de pagamento, mas o governo hoje paga quase 40% do nosso orçamento para financiamento da dívida e pagamento de juros. Por quê? Porque a cada ano essa dívida aumenta. Porque o governo não só não consegue pagar a amortização da dívida, como todo ano ainda temos um déficit. Fala-se em déficit primário no nosso orçamento de 139, 159, como foi feito nos últimos anos, bilhões de déficit primário. Mas o déficit total, quando você coloca os juros e a amortização, o financiamento da dívida, chega a quase 400 bilhões por ano. Ou seja, a cada ano
a gente soma na dívida esse déficit que ultrapassa a 400 bilhões. Então é óbvio que com esse déficit a taxa de juros sempre será maior. Como eu estava dizendo, quem tem dinheiro em banco, o banco oferece toda hora empréstimo para quem não precisa. Agora, quando você precisa do empréstimo e você tem condições de pagamento, o risco é menor, a taxa é menor. Agora, quando você usa o cheque especial, depois você entra no cartão de crédito, muita gente vem para o agiota depois. O Brasil já passou dessa fase. O Brasil já passou do cheque especial, do cartão de crédito, do agiota. O Brasil, a dívida é imensa, por isso que é o grande desafio nosso. Quando se fala aqui na reforma da Previdência, todos nós sabemos que a reforma da Previdência não vai resolver o problema por si só. Nós temos que fazer outras reformas, exatamente para amenizar, diminuir esse déficit que temos, não só o déficit com a sociedade, com a característica de serviço de má qualidade, educação, saúde, segurança, mas também o déficit financeiro, orçamentário, esse déficit que todo ano aí, já há algum tempo, alguns anos, que vem se somando 400, 300 bilhões de dívida anualmente. Então, espero que essa lei aprovada, ela possa contribuir com a redução da taxa de juros, principalmente para os bons pagadores. E a maioria, quem acha que os devedores contumazes, os devedores caloteiros, são maioria, não são. E no Brasil ainda tem isso, quem ganha menos paga mais em dia. Por incrível que pareça, as pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas mais humildes e mais carentes até, e as que mais honram seus compromissos. Então, eu coloquei, senhor presidente, essa aprovação como um ponto positivo. Nós, em 6 meses, teremos já alguma coisa, algum resultado. Essa lei já existe desde 2011, só que ela era voluntária e não trouxe o resultado que nós esperávamos, porque era uma adesão voluntária. Agora é compulsório, ou seja, nós teremos, a partir da sanção da lei, não é, a adesão automática do cadastro positivo, ou seja, aqueles clientes que pagam em dia, não é, eles serão também identificados e, evidentemente, terão oportunidade de comprar, não é, ou financiar, ou pegar empréstimo com juros menores. É o que nós esperamos e eu, particularmente, vejo que isso pode beneficiar, sim, a economia. Depois, somados, evidentemente, a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma do Estado, que está todo aparelhado, que está todo ineficiente e que está sendo trabalhado agora por uma nova mudança. Eu tenho certeza que este é o momento, né? Nós tivemos aqui uma renovação grande aqui no Senado, né? Foram 85% a renovação dos novos senadores, né? Da mesma forma a Câmara também teve uma grande renovação e acho que esse é o momento que o país tem a grande oportunidade de reverter esse quadro de desemprego, esse quadro realmente de ineficiência da gestão pública. Então cabe a nós aqui, nessa casa, não é? Buscarmos instrumento, fortalecer a nossa legislação para dar condições de uma melhoria melhor que o povo brasileiro espera. Todos nós esperamos, não é, que daqui para frente a gente possa realmente ter um país com mais justiça social, que tenha mais emprego, e nós estamos trabalhando muito na Comissão de Desenvolvimento Regional. Hoje eu ouvi aqui alguns discursos sobre a questão do turismo, não é? E nós temos diferenças imensas regionais, nós temos que buscar, e estamos trabalhando nesse sentido, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Ouvimos já o ministro de Desenvolvimento Regional, essa semana ouvimos a Sudeco, o Banco do Brasil, falando sobre o FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Semana que vem nós estaremos conversando com o BASA, com a Sudan, que são os fundos constitucionais também do Norte. Na outra semana vamos ouvir a Sudene, o Banco do Nordeste, a Codevasp, exatamente para conhecer a real situação dessas superintendências e qual é o projeto que eles estão apresentando para nós aqui
do país no sentido de o planejamento do desenvolvimento e também do turismo. Em seguida, após a Sudene, nós ouviremos também o Ministério do Turismo. Nós queremos saber quais são os projetos, quais são os planos de longo prazo e também, principalmente nos próximos 2 anos, qual é o planejamento do Ministério do Turismo, qual é o planejamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa contribuir não só com sugestões, mas também com um trabalho, não é, no sentido de dar instrumentos, mudar a legislação, aperfeiçoar a legislação, integrar realmente o sistema de financiamento. Nós temos hoje muitas fontes de financiamento que muitas vezes não são integradas, não têm relação com o desenvolvimento. Principalmente, eu fiz uma crítica muito grande ontem na comissão, porque o Fundo Constitucional é um fundo de recurso público que tem que ter uma visão social de facilitação e também, ao mesmo tempo, de proporcionar a indução do desenvolvimento, principalmente para os pequenos e médios empresários, porque são as pequenas e microempresas que geram emprego e que muitas vezes não têm acesso ao financiamento, né, do Fundo Constitucional, que evidentemente as taxas de juros são menores, mas muitas vezes não tem por falta de garantia. Porque no caso do FCO, que a gestão é do Banco do Brasil, o risco é do banco. Então o banco se comporta como um agente financeiro. Ele não olha muito a questão do aspecto social, porque ele também está correndo risco. Então nós temos que modificar a legislação, porque o espírito do Fundo Constitucional, a criação da Sudene, da Sudan, da Sudeco, foi exatamente para proporcionar a essas regiões um desenvolvimento. E os bancos que financiam, a Sudan, lá na Amazônia, no norte, né, o Banco do Nordeste financiando o Nordeste, e aqui, como nós não temos banco estadual, o Banco Regional do Centro-Oeste, quem opera é o Banco do Brasil. Mas nós temos que mudar essa visão do banco, no sentido de dar ao banco também uma garantia que o risco não seja total dele, mas que nós temos que dar um foco, priorizando as pequenas e microempresas que são as geradoras de emprego neste país. Então, eram essas minhas considerações, presidente. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Parabéns, senador Exalci, pelo conteúdo do discurso e principalmente pela ponderação na apresentação de um projeto de lei de Vossa Excelência, de autoria de Vossa Excelência, em que procura dar mais transparência ao tratamento recebido pelo consumidor quando ele é o devedor. Eu mesmo posso dar o meu testemunho, porque eu já não aguento mais tantas ligações consecutivas de empresas de cobrança fazendo em nome de outras pessoas. E eu insistentemente tenho dito que o telefone não é dessas pessoas que estão sendo cobradas. E mesmo assim é persistido. É apenas um exemplo de um tratamento abusivo que é feito pelos bancos ao realizar as suas cobranças. E também pelo posicionamento em favor do cadastro positivo. Nós precisamos dar o devido tratamento, né, e medida aos bons pagadores também, que precisam ser prestigiados, premiados, né, quando conferem com a pontualidade dentro das suas obrigações. E eu acho que também é um grande avanço ao país você reconhecer esses bons pagadores e que eles possam desfrutar de taxas e prazos melhores, mais compatíveis dentro da sua realidade. Parabéns, e quero transferir também, reconduzir você à presidência aqui dos trabalhos, para que a gente possa dar sequência às falas dos oradores.